aqui essas reflexões, né, que eu sempre trago, né? Acredito que o som tá tudo ok aí, deixa eu só melhorar aqui. Deve estar tudo certinho aí para vocês. Se der algum problema, vocês me falam aí. Boa noite, Hilderson. Sandra, boa noite, tudo bem? Que joia. Bom, vamos lá. A ideia nossa hoje é falar um pouquinho aqui, deixar registrado, né, como sempre, como eu tenho dito aqui para vocês, um pouquinho do que é o nosso trabalho da harmonização quântica, mas alguns passos, né, para aquelas pessoas que estão chegando, que não sabem, né, por onde começar, qual é a nossa ideia. De repente, o termo quântico ele ficou tão banalizado, tudo é quântico, e a harmonização quântica são termos assim, são palavras de domínio público, né, que muita gente se apropria, assim como eu me apropriei, como outros, né, colegas também, e acaba gerando uma certa confusão. Então, só para definir mais essa questão do nosso trabalho, hoje eu trouxe na última quarta-feira nossa, na última QQ, eu trouxe aquela ideia dos livros, alguns livros. Depois outro dia eu volto naquele assunto, coloco mais algumas informações para vocês aí. E na verdade a minha preocupação é deixar, né, para vocês sempre o legado da verticalização. Então eu estou gravando aqui e fica no YouTube e também lá no Spotify, né? Esse áudio, se vocês quiserem compartilhar e tudo mais. Nós vamos fazer agora, estamos fazendo um trabalho aqui no Insta da apometria, sabe? De deixar uns passos aí da apometria, porque não são todas as pessoas que têm condição de fazer um curso, têm tempo para fazer um curso, mas querem estudar, querem aprender com a gente, então também vou deixar aí a pedido das equipes, tá? E aí eu começo já trazendo pra gente essa ideia nossa dos contratos, o que é isso, né? O que rola aí quando a gente vai falar dos contratos, tá bom? Então, o trabalho de harmonização quântica, esse trabalho que nasceu já faz alguns anos e que hoje, né, estou aqui em Vitória, no Espírito Santo, desenvolvendo a partir daqui por conta de ter ali umas estruturas intraterrenas e também obedecendo as equipes, né, no trabalho desenvolvido aqui. Então, por enquanto, estamos aqui, né, mas não sabemos para onde a gente vai conseguir chegar com tudo isso. E quando a gente vem para esse trabalho do jeito que a gente está falando aqui, da proposta que a gente está falando, sabe? Do jeito que a gente tá trazendo aqui um olhar, né? O pessoal falando boa noite aqui, boa noite, gente. Boa noite, Marisa. A ideia nossa não é trazer milagres, sabe? Vocês devem ter, quem acompanha sabe que eu estou botando aí como fala? A gente está postando umas frases, né? Acho que tem um calendário, não sei se é todo domingo que a gente bota lá. Algumas frases que a gente traz de acordo com tudo que está acontecendo aqui durante a semana. A gente tem um calendário e tudo mais. Porém, eu sempre estou enfatizando isso, gente, não tem milagre, né? Quem fez os cursos já sabe, lá tá, olha, depende, para você ativar um Merkaba, depende do que você tem dentro, internamente, para você poder usar aquilo de fato que a gente está oferecendo ali, sabe? Não é tão simples assim. Então qualquer um pega e faz. Sim, qualquer um pega e faz, mas o que você tem, você vai emanar. Não tem milagre. Então, quando a gente vem para a harmonização quântica, muitas pessoas têm dificuldade de permanecer com a gente e seguir a jornada com a gente, justamente por quê? Porque a gente tem essa situação que é um desafio muito grande, que é trazer para a pessoa a responsabilidade para as mãos dela. Não tem como a gente fazer de outro jeito. Por qual motivo? Mas Sérgio, por que você às vezes é tão duro assim com isso? Gente, não é que eu sou duro. Imagina que você entende como funciona o jogo. Você tem nas suas mãos, ali em suas mãos, a responsabilidade de seguir fazendo o jogo do jeito que é para ser feito, ou então você às vezes acaba por conveniência, por sei lá qual motivo, aí nem vou sugerir aqui, mas acaba não trazendo a solução para a pessoa, né? E às vezes a gente fica naquele holograma, mas isso é muito, essa informação é muito para aquela pessoa, ela não vai entender, gente. Arrisque, né, para aqueles que quiserem, quando você intuir que dá para fazer, né, claro, né, você trazer para a pessoa e falar, olha, tem uma parte sua aí que entende o que eu estou falando, então, e você vai ter essa certeza na sua mente. Agora, o que nós precisamos fazer com urgência é deixar cada um seguir a sua jornada da melhor forma possível. É aí que está o segredo. É aí que está o jogo, tá? Então essa é a proposta nossa aqui do trabalho de harmonização quântica, só para relembrar isso. Eu uso para esse termo, para esse assunto que eu falei aqui, eu uso o termo verticalização, né? Então as pessoas que quiserem, né, seguir, é verticalização, é você com você mesmo, é você superando os seus desafios, enfrentando aí talvez os seus maiores medos, né?
Não no sentido de monstro, de diabo, que isso não existe, mas no sentido de falar, poxa vida, as crenças que eu preciso tirar, as crenças que eu preciso libertar, que eu preciso soltar para que novas estruturas possam se aproximar. Aqui eu falo das equipes, tá bom? E aí, quando a gente entra nesse ponto, a gente vê, quem já está mais próximo aqui sabe que eu trago muito termo dos contratos, né? A gente tem muito contrato. O que são os contratos? Gente, imagina que, né, nós temos aí milhões de anos de projetos aqui no planeta Terra. A gente reverbera o último processo que teve um impacto muito grande dos 450 mil anos. Isso a gente reverbera. Muita gente ainda tem uma visão dos últimos 2.000 anos, quando, né, Sananda esteve aqui, como Jesus e tudo mais. Tem essa percepção, né, de que o mundo parece que a história ela se fortalece aí. Não é que ela se fortalece, esse foi só um salto que nós demos quando, né, mais um avatar desce aqui para falar, gente, olha, tá tudo errado, tá? E as pessoas até hoje não entenderam, mas isso tem muito mais coisa para trás e por trás disso. E nós temos que entender aqui também aquele assunto da reencarnação, que você já teve várias experiências. Deixo aqui para as pessoas assistirem, se quiserem, o filme Nosso Lar, que fala um pouquinho sobre isso, é uma visão romântica, mas dá para entender um pouco. O outro filme, E a Vida Continua, que é mais romântico ainda, mas dá para entender um pouco mais essa questão aí de reencarnação, que é um filme nacional, então é fácil de assistir. Para cada movimento desse que nós fazemos, a gente precisa entender, primeiro, quando nós viemos para cá, será que eu cheguei aqui porque eu fui exilado, expurgado de algum outro sistema e acabei vindo aqui para ficar preso, numa cadeia literalmente, numa prisão? Será que eu estou aqui porque eu vim para desenvolver algum projeto? Será que eu estou aqui porque eu sou um mestre, um comandante que está aqui, porque já veio trabalhar a questão da reestruturação e resgate planetário? Será que eu estou aqui porque eu estava passando por aqui, minha nave foi abatida, eu caí nesse planeta, acabei encarnando, reencarnando, estou aqui preso? Será? Então a gente não sabe, a gente não tem certeza. Nós temos algumas suposições que via canalização chegam pra gente. Essas certezas nós vamos ter só quando a gente sair daqui. Não tem como a gente ter essa certeza estando aqui, vivendo justamente para nossa segurança e nossa proteção. É claro que à medida que você vai evoluindo, que você vai atingindo outros níveis e acessando seus corpos sutis com um pouco mais de firmeza e segurança, entendendo quem são as suas equipes, você tem acesso a alguns tipos de informações. Mas, basicamente, a maioria das pessoas vão sair daqui sem saber disso. Qual é a nossa intenção? Pegar essa história, pegar essa proposta, entendendo um pouquinho que tem várias estruturas desenvolvendo seus projetos aqui no planeta Terra, que Deus, essa coisa que venderam pra gente, né? Essa questão da religião que trouxeram pra gente, de que Deus é uma pessoa do porrete na mão, que se você for bonzinho você vai pro céu, se você não for você vai pro inferno. Se a gente consegue tirar isso, se a gente consegue remover isso da nossa mente, a gente consegue entender isso que eu tô falando aqui. Eu não sei se vocês seguem no Instagram alguns perfis que trazem essa questão de OVNI, traz essa questão de vidas em outros planetas e tudo mais. Como eu acompanho alguns, eu vivo de olho, né, nessa proposta de ver o que o pessoal está falando, né, o que está sendo apresentado para a gente. E aí eu nunca vi tanto o pessoal anunciando, trazendo matéria do Bob Lazar, tá? Então, do pessoal que estava lá na NASA, na área 51, né, melhor dizendo, e trazendo informações para a gente do que foi visto, foi vivenciado lá. Por que eu trouxe esse assunto? Quando você vê esse tipo de assunto, o que acontece com você? Você fala, isso é besteira, isso é mentira, isso não existe, isso é conversa. Quando você estuda, né, quando você assiste outros filmes, por exemplo, que traz essa proposta de naves e tudo mais, como é que você aceita isso? À medida que você vai percebendo, vai entendendo, vai vivenciando esses processos que a gente tem de uma forma mais lúdica, você já está limpando seus contratos, você está tirando crenças e paradigmas aí que está te permitindo enxergar aquilo que até então você não enxergava. Eu conheço muita gente que no primeiro momento teve uma resistência, depois, quando a gente conversa, a gente vai firme, trazendo as equipes, né, para essa proposta. Equipe conversa com equipe, você fala com o corpo aqui, físico, olhando nos olhos da pessoa, com muita retidão, né, naquilo que você está fazendo, e as equipes que estão aqui assistindo, eles fazem esse encaminhamento, eles vão na equipe daquela pessoa, eles vão fazer esse jogo para ver se é possível levar a informação, se é possível fazer alguma coisa. Então, aí começa a ficar um pouco mais interessante a conversa.
Quando isso acontece, quando a gente consegue entender que há uma movimentação, que a gente sai desse romantismo e vai para esse outro mundo, buscando compreender um pouco mais, quando a gente começa a ter sonhos, quando durante o dia a gente começa a conversar com pessoas que a gente nem imaginava que falavam sobre esses assuntos também, que tem essa curiosidade. Então isso é importante para a gente observar. Então, pensando por essa linha de raciocínio, é aí que a gente fala dos contratos, imagina que você vivenciou muitas experiências, 10 encarnações, não, estamos falando de 50, 60, 70, 80, 100 encarnações, pode chegar até mais, não importa. Imagina que cada uma você teve uma experiência e provavelmente você cometeu algumas ações que não foram tão bacanas quanto você acha que é. E aí você de repente lá, sem saber às vezes, por ignorância mesmo, de não ter essa informação, porque a barreira de frequência, quando você encarna, você esquece quem você é do outro lado, você acaba cumprindo ou realizando favores, é melhor dizendo, para uma galerinha aí que não é muito bacana, que não tem essa reta intenção, como a gente fala aqui, né, do reto viver, do reto pensar, do reto agir. E aí você acabou fazendo aí algumas coisas, por exemplo, participando de guerras, matando pessoas, enfim. Nós temos uma reverberação muito forte das encruzilhadas, dos templários, né, que o cristianismo, para dominar o mundo, ele veio com essa conversa que em nome de Deus eles vão resolver muita coisa, e nós participamos disso, talvez em algumas encarnações, a gente acaba trazendo isso. Isso é um exemplo, tá? Então o que acontece? São contratos, eu fiz tantos danos que perante o Conselho Evolutivo Terrestre, perante o Conselho Evolutivo Estelar, chamados registros que a gente tem, ou registros akáshicos, está registrado lá. Para eu fazer o salto, para eu passar de uma frequência para outra, eu preciso olhar. Você não é tipo assim uma porta que você vai conseguir furar a fila, não é simplesmente isso que vai acontecer, entendeu? Você vai fazer o quê? Você vai olhar, você vai ter lá uma leitura, gente, você precisa resolver umas coisas aqui, tá? Então, isso são também contratos. Isso é um ponto. Outro ponto é o quê? A gente entender que algumas promessas que a gente fez, algumas coisas, principalmente, como nós vemos aqui para ter experiência emocional nesse projeto do Mika, principalmente os relacionamentos. Nós encontramos pessoas, reencontramos pessoas, né? Homens encontram mulheres, mulheres encontram homens, mulheres encontram mulheres, homens encontram homens também, né? E aí são fractais que se encontram e tem uma experiência de aconchego, de acalento. Fala, poxa vida, eu achei que eu estava perdido aqui e agora encontrei você, e acaba dando suporte. Aí fica aquele jogo. Tem filho, tem neto, e vai aumentando a família. Pega lá, por exemplo, o que está escrito lá na Bíblia, né? Naquele livro. Olha, vai e enche a terra de gente aí. Então as pessoas seguem à risca isso. E aí quando desencarna, fica com essa coisa de querer voltar, porque e o meu filho, e o meu neto, e volta para cá e fica dando esse looping aí, né, que a gente fala. Isso também são contratos, tá? Isso também são contratos. Agora, qual é na nossa proposta aqui de trabalho, né? Essa intenção de ajuste. A intenção, gente, é o quê? Que a gente consiga, na medida do possível, que a gente consiga ajustar, né, os nossos contratos. Como que eu sei se eu estou ativando contratos ou limpando contratos? No seu dia a dia. No início, quando você começa a abrir, né, o processo, é como se você tivesse dado entrada num fórum mesmo, numa ação. Quando você entra com a ação, todas as partes envolvidas são citadas e aquilo gera um desconforto absurdo. Imagina que você estava dormindo, de repente acorda. Você assusta quem está ao seu lado, e até essa energia começar a se acomodar, vai demorar um pouquinho. Então talvez isso para muitos seja um indicador de que, olha, eu comecei a mexer um pouquinho aqui nos meus contratos. Lembrando, o que está por trás? Você tem um reto viver, um reto pensar? Você está buscando realmente essa conexão com a tua família cósmica? Ou você está procurando resolver contrato para pagar a conta, para ganhar dinheiro, para ficar rico? Aí já é outro caminho que não é o caminho que a gente traz aqui. A gente fala da prosperidade, por exemplo, aqui, tanto na vida financeira quanto na vida emocional, como uma consequência, né, de você entrar na proposta de ajuste, porque isso aí passa a ser um direito nosso. Não é mais uma obrigação nossa ter casa, carro, apartamento, como diz Hélio Couto. Não é mais isso. Isso passa a ser uma consequência do que a gente está fazendo. Você, quando veio para cá ter uma experiência, se você é um comandante, por exemplo, que está aqui despertando, você teve todas as garantias.
para ter uma vida muito tranquila. Tá, mas onde isso se perdeu? Talvez se perdeu lá atrás, quando você começou a encarnar e cometer delitos, né? E assumindo contratos com seres negativados, e quando você reencarna, eles te cobram tudo que você fez e você tem uma vida de desafio atrás de desafio e parece que nada prospera. Então, quando a gente entra nessa proposta de quebrar contratos, a gente precisa começar a investigar tudo isso. Muitas pessoas, elas têm assim, olha, comecei todo um caminho espiritual, agora tá legal, vai ser muito show, a minha vida vai dar super certo, e a vida vira um inferno. A pessoa desiste, não aguenta. Por quê? Porque ela acha exatamente que quando ela entrar nesse caminho de despertar vai ser só flores. Pode ser que a pessoa tenha lá um número de contratos ou uma equipe, ou uma outra proposta, uma outra estrutura que traz para ela uma vida mais confortável. Por exemplo, não foi o meu caso no meu despertar. Entendeu? Foi um desafio muito grande, porque você tem filhos, você tem, no meu caso, né, os relacionamentos anteriores, o relacionamento atual. Aí pega só o relacionamento atual, você tem o seu companheiro ou companheira, tem a família dessa pessoa junto, tem a sua família, quer dizer, é muita coisa para ajustar, gente. É muita coisa, tá? E aí, quando a gente cai nessas propostas milagrosas, que a gente, mas vamos fazer isso que vai dar certo, vamos fazer aquilo, né? Para quem me acompanha aqui sabe que eu tenho esse cuidado, falo, gente, não tem milagre, vamos botar para as equipes e deixa o pessoal trabalhar. Se for aí um benefício, então a gente entende que os contratos eles já conseguiram ajustar algumas coisas, que o impacto ele acaba sendo mais tranquilo, acaba sendo menor para quem está aqui. Agora tem pessoas que não, tem pessoas que dá trabalho pra caramba. E na maioria das vezes a pessoa desiste, tá? Então esse é um ponto. Outra observação que eu quero trazer com relação aos contratos é que às vezes a gente fica numa ansiedade tão grande. Acho que teve um dia desse que a gente falou de ansiedade aqui. A ansiedade é tão grande de querer resolver, de querer fazer as coisas, de querer ajustar, de querer acertar, que a gente fica numa neura de querer. E, gente, de repente, nessa ansiedade, a gente só está reativando o contrato. A gente faz um trabalho limpo, fica legalzinho, fica bacana, e de repente a pessoa, na ansiedade, na busca dela de querer acertar, de querer acelerar até mesmo o processo, ela acaba voltando lá para os contratos. Aí tem que fazer, começa tudo de novo. Às vezes, eu quero fazer uma regressão para descobrir o que eu fui em vidas passadas. Gente, olha, quem faz tudo bem, vai lá e faz e tá tudo certo, vai viver a experiência, mas um conselho que eu dou, o que é que vai mudar na sua vida você saber o que você fez? Porque você, né, se a gente vai lá e fala assim, você foi, por exemplo, você foi uma pessoa boa, fez muito bem para as pessoas, e hoje se você foi tão bonzinho, hoje você tá passando por um desafio, tá, qual que é o sentido disso? Vai mudar o quê? Você vai querer ser bonzinho de novo? Não, mas eu já sou, tá, então mexeu lá para quê? Porque na maioria das vezes, quando a pessoa que conduz o processo, ela não tem essas informações, quando você volta lá, você ativa os contratos novamente. Você ativa. Então, por exemplo, uma dica que eu já dou aqui, a gente está caminhando aí já, estamos em agosto, né? O tempo voando. Uma reativação de contratos absurda que acontece, por exemplo, é no dia 2 de novembro. Quando a gente entra naquela sensibilização dos entes queridos que já partiram, que a gente entra numa energia que baixa tanto, mas baixa tanto, que a gente se conecta lá com a linha de ancestralidade. Às vezes fica o ano todo fazendo uma limpeza tão legal, e quando chega nesse dia, desconecta um pouquinho do trabalho que está sendo feito, a pessoa solta, esquece de tudo que está rolando, que é tudo um holograma, que não precisa de nada disso, né? Naquele dia, em vez de buscar elevar a frequência, acaba baixando um pouquinho, vai ter problema lá. Ativa também, você está reconectando. Sérgio, mas então quer dizer, limpa os contratos, mas não limpa? Como é que é essa história? Limpa. Só que para manter isso ativo, depende do que você está emanando aqui. É você o doador de ectoplasma, é você a consciência encarnada, é você o gerador. Entende? Eu vou lá, eu limpo os contratos e esqueço a minha vida e volto para minha vidinha, sabe? De fazer do jeito que era e tá tudo certo. Não tem, acabou. É tão denso e tão intenso o que a gente tem aqui de energia no nosso planeta que não tem como você, é quase impossível você viver uma vida estabilizada 100%, quebrando o contrato, limpando, reajustando e depois você falar, agora chega, agora parei.
É a mesma coisa que você está no trânsito, de repente o trânsito livrou um pouquinho, você começa a rodar e você viu que está mais calmo, você fala, agora eu vou relaxar. E de repente tem trânsito de novo, não vai parar. Entende? Se você não tomar cuidado, alguém passa por cima de você. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Então essa ideia dos contratos, esse trabalho que a gente faz é o quê? Eu tenho as propostas, eu quero fazer, eu quero uma vida melhor, eu começo a estruturar isso e vou para frente. Se você parar, depende de como você para, depende de quando você, a velocidade com que você, né, às vezes quer fazer tudo tão rápido, você só está cortando etapa, né? Não está aproveitando aí o que você poderia fazer. Enquanto que, encarnados, a nossa proposta aqui é ter experiências e mais experiências e mais experiências para levar para as nossas equipes, a nossa família cósmica e auxiliar. Uma outra coisa legal que eu gosto de trazer também, que é importante, gente, é que quando a gente fala das nossas equipes, quando a gente fala da nossa família cósmica, que a gente está aqui encarnado com essa consciência, a nossa quebra de contrato também entra na estrutura deles, na limpeza deles. É um assunto da meditação amanhã, mas já que estou falando de contratos, eu vou dar um spoiler aqui. Nós estamos vivendo uns dias aqui, portal 88 que teve no domingo, né, também. O que acontece? As nossas equipes, eles também estão sendo trabalhados. Então, às vezes, muitas pessoas, né, depois até bota aqui que eu vou até olhar o óculos aqui para ver se eu consigo acompanhar um pouquinho, para ler aqui. Algumas pessoas sentem um vazio muito grande, quase que um vazio existencial, tipo assim, gente do céu, eu tô fora de mim, eu não tô aqui, eu tô me sentindo muito sozinho. A gente está acompanhado, mas a gente vive uma solidão. Parece que está faltando alguma coisa. Por quê? Porque as nossas equipes, eles também saem, eles se afastam um pouco para que eles possam ser trabalhados e quando retornar, aqueles que retornarem, eles voltam mais alinhados e mais equilibrados. Aí o que acontece? Quando eles voltam, eles encontram quem? Ou o que eles encontram? Entendeu? Por quê? Acredita-se que estamos todos numa mesma frequência, estamos todos buscando esse avanço e às vezes a gente não consegue. Então, a ideia desse assunto dos contratos é que a gente tenha essa visão, né, de que, olha, dá trabalho pra caramba, não tem milagre. Se alguém falar pra você, não, deixa que eu faço, duvide mesmo, tá? Falo isso em nome da confederação, falo isso em nome das equipes que trabalham com a gente da harmonização quântica, aqui eu falo de fraternidade cristal, fraternidade dourada. Duvide, justamente porque o nosso aprendizado, a nossa experiência, somos nós fazendo. Se você delega isso para alguém, você volta lá no processo de roda de samsara, você fica escravo e você não está não está aproveitando a sua experiência, você está sendo manejado por alguém, manipulado também, ok? Então essa é a proposta. E assim, o que eu mais tenho visto nesses últimos dias são pessoas que não estão aguentando. Não dá certo. Não dá certo. Eu falo que eu sempre tenho assim, eu pago um preço muito caro para estar aqui falando do jeito que eu estou falando, né, trazendo esse olhar, né, que é o que eu defendo da harmonização quântica, porque eu falo que essa é a última encarnação aqui, né, fisicamente falando. Eu quero continuar ajudando aqui, tem muito trabalho para fazer no plano astral aqui ainda, mas fisicamente essa vai ser a última encarnação. Dificilmente eu volto fisicamente aqui, entendeu? Então ter essa consciência exige muito da gente. Muito. E algumas pessoas, elas não conseguem suportar isso. Por quê? Porque é muita renúncia. Tá? E aí, a minha proposta para as pessoas que vêm até nós do trabalho de harmonização quântica é trazer isso que é uma verdade para mim, né? Uma verdade para a proposta de trabalho que a gente faz aqui, tá bom? Longe de mim, né, no caso, querer convencer as pessoas do que eu estou fazendo, querer convencer que isso é o melhor, convencer que isso é o caminho. Eu só defendo aquilo que eu acredito. Por ter passado 20 anos nas mãos de outras pessoas fazendo coisas, né, até mais, né, porque faz 15 que eu estou aqui, 46 são 30 anos que eu vivi, né, fazendo coisas com alguém me conduzindo, depois que você mais de 15 anos já. A gente descobre isso e hoje, com a responsabilidade de formar pessoas, então eu preciso levar essa informação desse jeito mesmo aí que eu faço aí. Então esse é o meu desafio aqui, tá, gente? Pessoal, deixa eu ver aqui. Jacinta disse que ficou assim semana passada. Essa questão da existência aí, né? Boa noite, Inês. Boa noite, mãe. Que bom. Ela entrou aqui. A Jacinta botou essa encarnação que estamos, essa consciência. Espera lá.
Sérgio, está sendo nessa encarnação que estamos tendo essa consciência, esse conhecimento? Jacinta, olha que legal, essa pergunta é boa. Nós já tivemos outras oportunidades, mas nós não tínhamos como sustentar. A partir de 87, agora da convergência, que nós tivemos convergência harmônica, onde sai o nosso alfa e ômega, sai de Antares e vem para Alcione, né? Que tanto é que o pessoal fala alfa e ômega, Alcione, o pessoal nem entende o que é isso. É porque as bases que nós temos da federação estão lá. Então tudo começa e termina ali, por assim dizer. Então depois disso muita coisa mudou e a gente consegue hoje ter, através do nosso ancoramento, um caminho para sustentar essas informações. Antes a gente não tinha. Antes era muito mais desafiante, até mesmo para você ter acesso ao conselho evolutivo terrestre, por exemplo, era um desafio muito grande. A gente não conseguia fazer, tá? Jacinta quer fazer o curso de apometria presencial. Vamos fazer, acho que vai ser em janeiro. Eu tô devendo data para vocês aqui, né, gente? Tô devendo data sobre os cursos, mas daqui a pouco eu vou organizar. Bom, pessoal, que mais? Mais alguma pergunta aqui que eu passei batido que eu não consegui acompanhar? Me ajuda aí. Bota de novo aqui se eu conseguir ser claro. E a proposta nossa é que a gente tenha essa consciência, tá, gente? E se a nossa família quiser, se eles conseguirem, se der certo também para que eles, né, despertem, sigam a jornada deles, que assim seja. Se não der, paciência, vamos fazer o quê? Né? A gente vai fazer o nosso, né? Vamos sair do holograma. Eu falo que do outro lado a gente vai conseguir ajudar muito mais os nossos queridos, né, do que aqui, até mesmo os animais, tá, gente? Lá funciona de um outro jeito. Para quem está vendo as imagens, né, tá um pouco distorcido porque a câmera ela traz o foco aqui onde eu estou, né? Mas vocês estão vendo aí na minha direita, na esquerda de vocês, o Ian Kohanim, e lá na minha esquerda vocês estão vendo a Rosa Caveira, tá? Na Inamara Colongiori, é assim que ela se apresenta para mim aqui. Agora eu consegui colocar eles aqui. Tô arrumando ainda meu cantinho aqui, né, gente? Como eu sempre digo para vocês, estou trabalhando nele. Então daqui a pouco vocês vão ver, vai ter outras coisas que eu vou botar lá atrás. A Ruth botou ali também que era apometria presencial. Bora lá, vamos formar a turma aí, gente. Em janeiro a gente faz. Vocês acham que janeiro é um mês legal pra gente fazer? Lá no comecinho do ano, tá mais tranquilo. Aí, no meu caso, né, como eu tenho outro trabalho... deixa eu falar disso, do outro trabalho também. Eu tenho outro trabalho ainda que eu tô dando conta de fazer, então em janeiro eu estarei de férias, então é mais fácil pra gente organizar. Olha só, uma outra coisa legal, quando a gente fala dos contratos, que a gente nunca sabe onde é que estão as conexões que a gente precisa auxiliar para limpar, sabe? Eu gosto de ter essa visão também. Então, não é novidade, eu faço um trabalho numa empresa e na semana passada nós não tivemos a nossa QQ justamente porque eu tive trabalho que eu precisei fazer à noite. E foi tão bacana a consciência do trabalho, porque é um desdobramento muito grande para fazer o que eu fiz, do jeito que eu fiz, numa comunidade e tal. E de repente, os 2 dias, eu fui na terça e na quarta, 2 turmas, e ali, quando eu terminei na quarta-feira, muito cansado, 11 horas da noite, chegando aqui em casa, eu não lembro que era o mentor que estava me acompanhando ali, que eu estou sempre acompanhado, muito bem acompanhado, e veio uma informação muito legal de que, olha, se não fosse você, né, desse jeito, algumas pessoas jamais teriam as informações que elas conseguiram receber naqueles 2 dias. Então, e lá eu falava de questões comportamentais, inteligência emocional, mas aí as pessoas acabam me seguindo e acabam chegando aqui, os comentários, olha, não sabia que você falava disso também, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Pegou e a pessoa vai também ter um diferencial. Então é muito legal, porque às vezes a gente se fecha no nosso mundo achando que é só aqui que a gente vai conseguir ter um impacto na vida de alguém, e não é simples ou somente assim, tá? Simplesmente assim. Às vezes, né, as oportunidades que a gente vai criando no plano astral, quando se materializa aqui, a gente não tem consciência, mas o impacto é bem bacana, a gente consegue ajudar bastante gente, então dá pra gente fazer muita coisa. A Ruth disse que janeiro é ótimo, que legal. Que legal, pessoal. Olha, então vamos fazer uma turma presencial em janeiro. Eu vou me organizar aqui, eu quero ver se eu monto um online para novembro, se eu não me engano, que a gente está desenhando aqui. E depois para janeiro a gente faz uma turma presencial. Bora lá, vamos estudar, vamos evoluir, vamos trazer essas informações aqui, mais conexões com as equipes. Lembrando que a gente tem essa proposta da apometria sob o olhar da harmonização quântica, toda ajustada e alinhada com a fraternidade cristal, que é essa estrutura canopiana, tá, gente? Ou de canopos que a gente está trabalhando aqui, tá joia? Pessoal,
criteriosamente, né, no horário aqui, já 20 horas e 37, vamos encerrando a nossa quarta quântica. Eu deixo para vocês o convite para amanhã, na nossa meditação. Estamos aí reforçando alguns laços, estamos, né, ajustando conexões com a chama trina. Na semana passada tivemos um trabalho muito legal, foi muito bom mesmo, né, para quem participou, de conexões com outras estruturas, tá? Então, para quem tiver curiosidade, vem com a gente amanhã na quinta-feira, tá joia? Agradeço a vocês mais uma vez estarem aqui. Curtam, compartilhem e aproveitem aí para fazer essa jornada de vocês, tá? Então, para que a gente possa entender um pouquinho mais a questão dos contratos, se eu estou quebrando contratos, se eu estou negociando, se eu estou reativando, então preciso de uma jornada. Sai do mundo do holograma, da fantasia, achando que tudo é muito fácil, que tudo vai acontecer de um dia para o outro, né? Na nossa concepção não é tão simples assim, muito mais porque a gente vai buscando quem nós somos de verdade, tá joia? Pessoal, um beijo no coração de todos vocês, muito obrigado pela participação, tá joia? É uma alegria poder trazer para vocês essas informações e poder entrar nessa egrégora aqui. Uma boa noite para vocês, um bom descanso e até amanhã para quem for participar da meditação, ou na próxima quarta-feira estaremos aqui de novo para bater um papozinho sobre essas informações do mundo quântico. Sejam bem-vindos à nossa quarta quântica, harmonização quântica, despertar consciencial. Paz, luz e harmonia para todos vocês. Tchau, tchau.